Vamos lá, pessoal, bloco 3, falando ainda sobre a extinção do contrato de trabalho com vocês. Terminamos o bloco 2, eu falei do artigo 482, que ganhou uma nova linha, que é na hipótese do empregado perder a sua habilitação profissional. Dei o exemplo do médico que perde seu CRM, ok? Agora, vamos trazer uma novidade introduzida pelo legislador, que é a possibilidade do distrato, até então inexistente em nossa legislação, quando empregado e empregador, por comum acordo, decidem interromper, terminar o contrato de trabalho. Foi introduzida na nossa CLT o artigo 484A, que prevê essa possibilidade de ruptura contratual por comum acordo. Vamos dar uma olhada no artigo 484A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. O contrato de trabalho pode ser extinto por acordo entre empregado e empregador. Pessoal, isso não existia. Até então, ou estávamos diante de uma dispensa promovida pelo empregador, ou uma dispensa promovida pelo empregado de forma unilateral. Essa ruptura contratual bilateral é uma novidade. Havendo a ruptura contratual bilateral, como será feito o pagamento das verbas trabalhistas? Essa é uma boa pergunta para a sua prova a partir de agora. E quem responde isso é o artigo 484A. Se as partes resolverem por comum acordo romper o contrato, como fica o pagamento das verbas? Vamos dar uma olhada. Por metade se paga o aviso prévio, se indenizado, e a indenização do FGTS, que é aquela famosa multa de 40%. Então, em caso de ruptura contratual por comum acordo, nós vamos pagar a metade do aviso prévio e a metade da multa de 40%, isto é, a multa do FGTS vai ser de 20%, ok? E agora vamos ver, na integralidade, olha a sua tela, inciso 2, na integralidade as demais verbas trabalhistas, ok? Então, por metade, o aviso prévio e a multa de 40%, e na integralidade, as demais verbas trabalhistas. E é possível, nesse caso, a movimentação da conta do FGTS? Por que eu digo isso? Se o empregador manda o empregado embora, ele pode sacar o fundo de garantia. Se o empregado pede demissão, ele não pode sacar o fundo de garantia. E se a ruptura for por comum acordo? Aí vamos ver o parágrafo 1º desse dispositivo. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036, limitada em até 80% do valor dos depósitos. Deixa eu botar aqui de volta para vocês. Parágrafo 1º, a extinção do contrato prevista prevê a ruptura contratual em até 80% do valor. Ou seja, se nós temos, pensa comigo, 10 mil reais na conta, até 8 mil reais podemos sacar. 2 mil reais vai ter que ficar parado, ok? Então, no máximo, 80% do que está depositado. Ou seja, pode haver a movimentação da conta vinculada na possibilidade de ruptura contratual em comum acordo? Pode, mas posso movimentar o valor integral que está depositado na Caixa Econômica? Não, posso levantar no máximo 80%, ok? Uma outra dúvida, professor, quando o empregador dispensa o empregado pode sacar o seguro-desemprego. Agora, se este trabalhador pede demissão, ele não pode sacar o seguro-desemprego. Na hipótese de ruptura contratual por comum acordo, vai haver seguro-desemprego? Vamos ver o parágrafo 2º, pessoal. Não. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza
o ingresso no programa Seguro-Desemprego, tá? Então fiquem atentos aí, não será devido ao trabalhador recebimento de seguro-desemprego se a ruptura ocorrer por comum acordo, como prevê o artigo 484A. O FGTS pode sacar 80%, o pagamento do aviso prévio e da multa de 40% reduzido à metade, e as demais verbas são pagas normalmente. Isso aqui pode ser perfeitamente uma questão de prova. Então, entrou a hora da nossa dupla de vôlei jogar. Eu levanto, você corta. Separei o dispositivo legal para você. É a sua parte agora na nossa dupla, ler o dispositivo legal. Anote no seu caderno, artigo 484A. Dá uma lida para que a nossa dupla seja vitoriosa na prova e você acerte mais uma questão e dê mais um passo rumo à sua aprovação. Ok, pessoal? Vou deixar a parte de extinção do contrato individual para trás e vou falar de dois outros tópicos que foram introduzidos pela reforma trabalhista. A arbitragem individual e uma possibilidade de quitação anual das obrigações trabalhistas por parte do empregador. Foram introduzidos em nossa CLT dois dispositivos, o 507A e o 507B. E o que dizem esses dispositivos? Vamos analisar agora o 507A. Olha a sua tela. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelo regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. Até então, a arbitragem em direito individual, ela nunca foi possível. Por quê? O direito do trabalho, individualmente falando, ele é indisponível. O empregado não pode dispor, razão pela qual eu não podia nomear um árbitro para solucionar conflitos individuais. A arbitragem ela é possível diante do direito coletivo. A própria legislação já tinha essa previsão, que no direito coletivo seria possível a nomeação do árbitro, no direito individual nunca. Agora, o legislador aponta como possível a nomeação de um árbitro no direito individual. Vamos imaginar que eu estou em um conflito com o meu empregador. Houve a ruptura do pacto laboral, o contrato de trabalho acabou. Eu entendo ter direito a receber determinadas verbas, e ele entende que tais verbas não são devidas. Usualmente, é um caso típico de um processo trabalhista. Eu vou procurar a tutela jurisdicional do Estado, promover uma reclamação trabalhista e esperar que o Estado se posicione. Agora, nós podemos buscar um terceiro caminho, um outro caminho, um novo caminho. Nomear um árbitro, vamos nomear a Ariana Linhares, quem vai julgar esse processo. Vou apresentar o litígio a ela, apresentar minhas razões. A empresa vai contrapor as minhas alegações e a Ariana, como árbitro desse conflito, vai apontar a solução. Isso é possível quando o autor da demanda tenha um salário superior, uma remuneração superior a 2 vezes o teto da Previdência. O teto da Previdência está aproximadamente em R$6.000. Vamos imaginar que o cara ganha R$15.000 de remuneração. Isto é, o salário dele é superior ao teto da Previdência vezes 2. Se o teto da Previdência é próximo de 6.000 vezes 2, 12, ele ganha 15. Nesse caso, a nomeação de um árbitro, ela é lícita, ela é possível, tá? Mas, para o trabalhador que ganha salário mínimo? Se ele deixar de receber suas verbas, é possível a nomeação de um árbitro? Não. De acordo com a redação do artigo 507A, ele não está albergado por essa nova proposição. Só estaria dentro do artigo 507A os empregados que têm
um salário superior a 2 vezes o teto da Previdência. Vamos analisar o 507A aí, de novo. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração será superior a 2 vezes o limite estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, poderá ser pactuado cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa nos termos previstos da Lei 9.307 de 96, tá? Então, o empregado, quando foi trabalhar em uma determinada empresa, vamos imaginar que ele tenha um salário aí de 15 mil ou próximo a isso, havia uma cláusula no contrato de trabalho dele e que qualquer conflito fruto deste contrato seria solucionado pela primeira Câmara Arbitral do Rio de Janeiro. Isso é lícito diante do que prevê o artigo 507A da CLT. Ok? Deixando o 507A, que prevê, que introduz a arbitragem no direito individual, vamos agora ao 507B, pessoal, olha a sua tela. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Termo de quitação anual das obrigações trabalhistas também é uma novidade, não se assuste. O que é isso? Ao final do ano, empregado e empregador de comum acordo, de mãos dadas, vão ao sindicato, a empresa vai apresentar todos os recibos de pagamento que foram realizados a este trabalhador e pedir que o sindicato elabore um termo de quitação anual, onde fica estabelecido que, com relação ao ano de 2017, vamos imaginar que isso ocorreu no final de 2017, não existe mais dívida entre empregado e empregador, tá? No final do ano de 2018, a empresa vai com o empregado de novo ao sindicato, apresentar todos os recibos de pagamento e pedir que o sindicato elabore um termo de quitação anual, dando por encerrado todas as obrigações que o empregador tinha para com o empregado no ano de 2018, tá? Acredito que isso não vai haver muita aplicabilidade prática, mas para um empregador malicioso, usando do seu temor reverencial a que o empregado tem com a empresa, ele pode coagir o trabalhador a assinar e participar desse termo com apresentações de recibos que não conferem com a realidade, para inviabilizar no futuro uma demanda trabalhista proposta pelo reclamante, tá? É algo que nós precisamos aguardar, vemos com muita precaução, porque pode ser um instrumento para inviabilizar a busca ao acesso judiciário do trabalhador, né? Do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Vamos olhar de novo o 507B, olha aí. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar recibo, firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato da categoria profissional. Então, pessoal, vale a pena dar uma olhada tanto no 507A quanto no 507B. Olha o parágrafo único do 507B. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual. Deixa eu acertar aqui. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Amanhã, e aí o empregado assinou tudo aquilo, assinou até recibos de valores que não recebeu, porque tinha medo de perder seu emprego. Anos depois, quando foi dispensado, em que não tem mais medo e agora pode buscar a justiça, alegando que não recebo determinadas verbas, o empregador vai pedir
vai bloquear, tentar apresentando contestação naquela demanda, apresentando esse termo que tinha eficácia liberatória de todas as parcelas ali discriminadas. Então, temos muita precaução no que se refere a este dispositivo, porque ele pode ser instrumento, ferramenta para fraudar verbas trabalhistas se empregado erroneamente por empresas maliciosas, ok? Vou deixar esse tema de quitação anual para trás e de compromisso arbitral em direito individual também, e vou falar de uma outra coisa para você, que foi a criação de uma representação dos empregados na empresa. Os empregados agora terão voz, e dentro de uma empresa será criada uma comissão para representar os trabalhadores em negociações e um melhor entendimento entre empregado e empregador. Vamos dar uma olhada no artigo 510A e seus próximos instantes, que trata dessa representação da classe trabalhadora. Nas empresas com mais de 200 empregados, então a primeira coisa que tem que ficar atento, põe em prova, empresas com mais de 200 empregados. É assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, tá? Aí traz questões burocráticas aqui, pessoal. A comissão será composta, na empresa com mais de 200 empregados e até 3.000 por 3 membros. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Aí aqui, pessoal, para quem vai fazer uma prova objetiva como a prova da OAB, é uma decoreba, não tem jeito. Eu, no seu lugar, estaria aí passando os olhos no artigo 510A, 510B, 510C e 510D e seguintes aí, para que caso o examinador queira do candidato uma noção dessa nova comissão de empregados que foi criada para empresas com mais de 200 empregados, você tem uma noção disso. Lembrando o que eu já havia dito na aula passada, nós não pretendemos aqui, porque seria uma utopia, achar que você vai decorar a CLT inteira. Até porque, pessoal, você tem o CPC também, você tem o Código Penal, o Código de Processo Penal, o tributário, tem inúmeras outras normas para ter que decorar. Própria Constituição da República. O que eu quero é que quando eu aponto um artigo aqui para você, é que você passe os olhos nele. Lê de novo. Quando estiver estudando, passe os olhos naquele artigo de novo, porque isso vai fazer com que você acerte a questão. Eu não preciso que você tenha decorado aquele artigo ao ponto de declamar como um poema. Não. Eu preciso que quando apresentada uma questão, olhando para as assertivas, você fala, eu lembro que eu já li algo parecido com a letra B em algum lugar. Talvez você não lembre se tem aprendido aqui com o seu professor, não lembra o número do artigo, não sabe se é uma súmula, você só sabe que o empregado, ainda que fique mais de 10 anos num cargo de confiança, não incorpora aquela gratificação. Você não sabe aonde você leu isso, mas você leu em algum lugar. É isso que eu gostaria que você levasse para a prova, ok? Vamos falar um pouco agora sobre um dos temas mais importantes da reforma trabalhista, onde trata que o negociado pode sobrepor o legislado e que a contribuição sindical, ela deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa. Aquela contribuição sindical que até então era conhecida também como imposto sindical e era de observância obrigatória a todos os empregados, ela passa a ser facultativa. E vamos falar um pouco sobre a parte negociada sobre o legislado. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é a contribuição que passa a ser facultativa. Anteriormente, ainda que você não fizesse parte do sindicato, você era obrigado, você empregado, a uma vez por ano, a pagar um dia de salário ao sindicato. Você não é obrigado a pagar a mensalidade do sindicato, porque, de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal, o Brasil adota o princípio da livre associação. Eu não sou obrigado a ser associado ao sindicato.
Então eu não pago mensalidade nenhuma. Em compensação, eu não uso a piscina, eu não uso o clube, eu não vou na festinha do sindicato e também não quero. Mas ainda assim, eu era obrigado a pagar um dia por ano como imposto sindical. Era a contribuição sindical obrigatória. Agora isso mudou. A contribuição sindical ela deixa de ser obrigatória e passa a funcionar da mesma forma que a mensalidade. Paga quem quer. Caso você queira, você pode pagar a contribuição sindical e pode ser um associado do sindicato pagando mensalidade. Mas caso você não tenha interesse, você não precisa mais pagar a contribuição sindical e também mantém-se a mesma regra, não precisa ser sindicalizado. Vamos ver o que está previsto no artigo 545 da CLT, nova redação. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, ou seja, pessoal, agora para que haja um desconto na sua folha, tem que ter autorização às contribuições devidas ao sindicato quando por este notificados. Então, eu só posso descontar quando for devidamente autorizado pelo trabalhador. Artigo 545. Vamos olhar agora o 578 no mesmo sentido. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação da contribuição sindical, pagas e recolhidas na forma estabelecida neste capítulo. Aí agora vem aqui a parte que nos interessa, desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, a obrigatoriedade na cobrança da contribuição sindical não existe mais. Hoje, quando eu penso em contribuição sindical, eu penso na contribuição sindical facultativa e não mais obrigatória. Fiquem atentos a isso. Sempre tem que ter, e aí são diversos dispositivos legais. Olha, por exemplo, o 583, desde que haja exigência de autorização prévia. Então, são diversos os dispositivos legais que impõem a obrigatoriedade, não a facultatividade, tá? Ou a contribuição sindical passa a ser facultativa e não mais obrigatória. Essa é uma mudança que impactou muito. Uma outra mudança muito impactante, pessoal, é a questão do negociado sobre o legislado. Originalmente, acordos e convenções coletivas são pactos celebrados para estipular melhores condições de trabalho. Piores não. Aquilo que estava na lei não podia ser piorado. Agora, se o empregador, além do salário e das gratificações legais, quisesse dar ticket de refeição, quisesse pagar a faculdade, conceder transporte ou qualquer outro benefício, ele podia estipular esses benefícios mediante acordos e convenções. Qual o principal objetivo? Professor, se você quer dar um ticket de refeição, por que você diretamente não dá para o empregado? Porque se você der diretamente a ele, como o artigo 468 não permite que você altere contrato para prejudicar, aquilo que você dá habitualmente incorpora o contrato, depois você não pode mais tirar, porque você não pode alterar contrato para prejudicar. E aí você se torna refém daquele benefício. Amanhã ou depois, a empresa está numa crise e você talvez tenha que fechar as portas porque ficou caro bancar aqueles empregados. Aí, para que você possa fornecer um benefício, sem que você se torne refém deste benefício, você concedia mediante acordos e convenções coletivas. Tá? Qual é a diferença de um acordo para a convenção? O acordo é mais limitado, a convenção é mais abrangente. O acordo coletivo do Banco Itaú foi assinado pelo Banco Itaú e pelo Sindicato dos Trabalhadores daquele município. E a convenção coletiva dos bancários? Aí não.
Aí foi o sindicato dos bancos, que nós chamamos de sindicato da categoria econômica, com o sindicato dos bancários, que atende toda aquela base territorial, não importa se você é do Itaú, do Bradesco ou do Santander. Então, a convenção coletiva atinge toda a categoria. O acordo coletivo é só para aquele que assinou o acordo, uma ou um grupo de empresas, ok? Ok. E eles, por sua natureza, não poderiam retirar direitos. Então, somente conceder benefícios. A partir de agora, pessoal, o artigo 611-A, que foi incluído pela reforma trabalhista, prevê que todos os tópicos ali listados deve prevalecer o acordo sobre a lei, a convenção sobre a lei. Vamos dar uma olhada no artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada de trabalho observado os limites constitucionais, banco de horas anual, intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores às 6, adesão ao programa seguro-emprego, não é programa seguro-desemprego não, hein, gente? Porque aí, seguro-desemprego não tem nada a ver com isso aqui é um outro programa que suspende o contrato de trabalho para as empresas em crise. Então, não confundam o inciso 4º com seguro-desemprego. Aqui é seguro-emprego, tá? Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram com funções de confiança, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Olha só, lembra que nós estudamos o teletrabalho, que vai dos artigos 75A ao 75D, e eu pedi para você ler os artigos referentes ao trabalho intermitente, que começa a partir do artigo 452A, ainda que esteja estabelecido normas ali. Por acordo e convenção coletiva, o que ficar estipulado na negociação sobrepõe o que está na CLT, seja para beneficiar ou seja para prejudicar. Então, aquilo que está na lei fica sobreposto sobre o que foi negociado pela categoria profissional, ok? Então, os acordos e as convenções, essa é a principal mudança, agora podem retirar direitos previstos na lei. Antigamente não podiam, tá? Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas recebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual, modalidade de registro da jornada de trabalho. Nós, no artigo 74, estipulamos que só precisa ter cartão de ponto em empresas com mais de 10 empregados. Pode ser que a negociação coletiva fale que só precisa cartão de ponto em empresas com 50 empregados ou mais. Agora, pessoal, tudo isso que estamos listando aqui pode ser alterado mediante acordo ou convenção coletiva. Lembrando que cada profissão e cada município do Brasil tem o seu acordo ou sua convenção. Você, bancário, tem uma convenção diferente do professor, que tem uma convenção diferente do motorista. E o motorista de uma cidade, da cidade de São Bernardo, tem uma convenção diferente da cidade de Santo André. A não ser que o sindicato abranja mais de uma cidade, o que é possível. Agora, o motorista do Rio de Janeiro é diferente de São Paulo e vice-versa. Cada município do país, de acordo com o artigo 8º da Constituição Federal, pode ter sua negociação coletiva. Você pode estar aí olhando para mim e perguntando, professor, e o que está previsto na minha norma coletiva? Não sei, meu filho. É preciso ir no sindicato da sua categoria, no município em que você presta serviços, tá? Eu sou professor de Pindamonhangaba, então você vai no sindicato dos professores do município de Pindamonhangaba, vai pedir uma cópia da sua convenção coletiva e vai ver todos os direitos e deveres que ali estão previstos, tá? Troca de dia de feriado, aí eu venho aqui, enquadramento do grau de insalubridade, e já alterado pela MP 808, o inciso 13 foi revogado pela MP 808, prêmios de incentivo, participação nos lucros ou resultados da empresa, e aqui ele vem. Parágrafo primeiro, no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo, a Justiça do Trabalho observará o artigo 8º da CLT. Parágrafo segundo, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva e acordo coletivo não ensejará sua nulidade por não considerar um vício no negócio jurídico.
Então, o fato de eu ter realizado uma negociação para reduzir salário sem dar garantia de emprego não traz nenhuma nulidade, tá? Aí tem uma peculiaridade aqui. Se for pactuado cláusula que reduz o salário ou a jornada, a convenção ou o acordo coletivo do trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa motivada durante o prazo de vigência do instrumento normativo. No caso específico de redução de salário e de mudança de jornada, enquanto houver isso, eu tenho que ter a proteção contra a dispensa, a garantia de emprego durante o prazo do acordo da convenção, que tem duração máxima de 2 anos, tá? Não podendo haver a ultratividade, que é a validação dessas normas após esse prazo. Pessoal, o bloco 3 acabou, foi voando, voando, voando. Então vem comigo, só falta um bloquinho e eu espero vocês. Clica lá, bloco 4.